Olá, eu sou a Camila do CT Multas e eu vim aqui hoje mostrar para vocês, clientes ou seguidores, como é que vocês consultam as suas multas pelo o status, né, do recurso pelo site do Detran, tá? Então a primeira coisa, se você for nosso cliente, a gente já te enviou o link para você cair diretamente no site, tá? Caso você não seja nosso cliente, seja algum seguidor, é só você ir no seu navegador e colocar Detran RJ para você entrar nesse site aqui que a gente vai começar a mexer, tá? Então, essa é a tela inicial do Detran, ele tem outras coisas que você pode consultar, mas o que a gente quer ver, que é o status do recurso, vocês vão em veículos, vocês vão em consultas e depois vocês vão em nada consta, tá? Pra quê? Vou até aumentar aqui para mostrar para vocês. Nessa página vocês vão colocar apenas o Renavan CPF. Por que eu estou ensinando dessa forma para vocês? Porque quando eu mandava o número do processo para vocês, vocês não sabem, perdiam, né? Tem sites específicos para consultar pelo número do processo, mas você precisa do protocolo e muita gente perde. Acontece muito de perder o celular, não mandar no e-mail, não ter esse controle. Então, dessa forma, você sempre vai ter o Renavan CPF do seu veículo porque você tem o documento dele na sua mão, você precisa licenciar. Então, dessa forma, você sempre vai conseguir consultar o status dos processos dos seus recursos, tá? Então, feito isso, com a tela mostrando uma multa sem recurso e uma multa com recurso. Aonde vai aparecer o status para vocês? Aqui, olha, em autuação, essa aqui é uma multa sem recurso, em autuação, aguardando defesa. É importante frisar que o pagamento sempre é opcional, tá? Quando a sua multa está em autuação, mesmo em recurso. Aqui, ó, uma multa com recurso, fica assim, ó, aguardando julgamento de defesa prévia. Também o pagamento é opcional, tá? Então, olha a diferença, aguardando o julgamento de defesa. E aqui só aguardando defesa. Aqui já tá falando, ó, julgamento, significa que o recurso, né, foi protocolado. Então, está nessa fase de análise, tá bom? Vou mostrar aqui pra vocês uma outra quando está em outra fase. Ele pode aparecer também aqui, ó, multa em recurso aguardando julgamento pela Jari. No outro, estava aguardando o julgamento da defesa. Agora já está aguardando o julgamento pela Jari. Por quê? Cada recurso, né, a gente recorre 3 vezes. Então, é a defesa prévia, a primeira instância que é a Jari e a segunda instância que é o CETRAN, tá? Aqui, olha, fica em penalidade aguardando o recurso de segunda instância. Então, lá no Detran, nessa parte do azulzinho, sempre fica em qual instância está. Então, você sempre vai saber, poxa, tá em defesa ainda? Caramba, tá 6 meses na defesa, ai, tá 2 anos na Jari. Pode acontecer, tá bom? E aí, eu vou mostrar aqui em último caso. Se o recurso passou ali, ó, 2, 3, 4 anos e o órgão não acolher o recurso, o processo, ele vai aparecer lá, olha, transitado e julgado, pagamento obrigatório. Então, nesse caso, você vai precisar pagar a multa. Isso acontece também, transitado e julgado, quando a pessoa deixa a multa vencer e não recorre. Então, o órgão entende que transitou e julgou, não cabe mais recurso, tá? Então, ele aparece quando você... Tem muita gente que pergunta assim, eu quero recorrer uma multa e já perdeu o prazo. Perdeu o prazo. Se a gente olhar aqui, ó, e tá transitado e julgado, perdeu o prazo. Então, a gente não tem mais como recorrer. O órgão esperou você apresentar defesa e você não apresentou. Mas também acontece se o recurso não for acolhido no final dos anos. Isso é muito difícil acontecer. Geralmente fica em efeito suspensivo, fica ali muito tempo aguardando de segunda instância e até prescrever, tá? Mas para você saber se o seu recurso também não for acolhido, pode acontecer de aparecer transitado e julgado. Agora eu vou mostrar para vocês, Camila, o recurso pode demorar muito tempo, e se eu tiver que vender o veículo, ou se o seu carro é alugado, né? Eu aluguei o carro, tive que entregar, faz tempo que eu não tenho esse carro, então não tem como eu consultar pelo Renavan CPF. No caso das pessoas que tiverem que vender, ou for veículo alugado, ou qualquer coisa do tipo, tem uma segunda opção que vou mostrar para vocês, que é consultar pelos seus pontos, tá? Então eu voltei lá para o sistema do Detran para mostrar para vocês como é que vocês vão fazer para consultar pelos pontos, tá? Também é uma maneira muito simples. Vocês aqui é a tela inicial, tá bom? Vocês vão clicar em habilitação. Na habilitação vocês vão consultar aqui na terceira opção, consulta de pontos.
Então, vocês vão ser direcionados para essa tela, no qual vocês precisam colocar o seu CPF, número da CNH e o F. O F é a cidade que vocês tiraram. Se você tirou aqui no Rio, se tirou em São Paulo, vocês colocam aqui. Mas geralmente isso aqui é do Rio, tá? Eu acho que para alguns outros estados a gente consegue consultar aqui, mas não são todos. Então, estou falando para pessoas que emitiram sua CNH aqui no Rio, que a maioria dos nossos clientes emitiram aqui no Rio. Quando vocês colocarem os dados de vocês, vai aparecer aqui, eu peguei vai aparecer todos os dados, seus dados, vai aparecer o primeiro assim, ó, consulta de pontuação. Aqui é uma consulta simples para você saber se você quantos pontos você está nos últimos 12 meses, mas vocês vão rolar um pouco mais para baixo, que aqui vai aparecer consulta de todas as infrações, tá? E aqui que a gente vai mexer. Pode ser, aqui é dos últimos 5 anos, aqui esse cliente está com 23 nos últimos 5 anos, ou se você sabe que a sua infração é recente, você pode clicar aqui. Mas se você clicar aqui, é bom que apareça a relação toda, de todas as multas, tá? Outra coisa também, se você quer saber se você está com processo na sua CNH de cassação ou de suspensão, é só você descer mais um pouquinho, apareceria aqui, esse cliente não está. Então, você vai, consulta de todas as infrações. Você pode aqui em todas as infrações dos últimos 5 anos, quando você clicar aqui, você vai ser direcionado, vai aparecer todas elas, né? E aqui apareceu 23, então eu tirei um print de uma multa para poder sinalizar para vocês. Vai aparecer assim, olha, o número do auto, a data, o órgão, a placa, porque pode ser que seja várias placas, né, que você tenha. Quem é o proprietário, quem é responsável pelos pontos. Se o proprietário indicou o condutor, vai aparecer aqui, tá? Mas esses pontos vão aparecer, essa consulta aqui é do proprietário, tá bom? Apareceu, ó, não tá dizendo nada sobre o processo, é só você clicar aqui no auto de infração. Vou até fazer aqui de vermelhinho, olha, clica aqui no auto de infração para que você consiga visualizar tudo, tá? Ó, vai aparecer assim agora. Quando eu cliquei no mesmo auto de infração, apareceu isso aqui, olha. A situação do processo, a situação, pontuação suspensa. O bom daqui é que ele diz mais exato o status, tá? Pontuação suspensa, não paga, notificação sem sucesso em autuação. Ela está em autuação desde 2022, pontuação suspensa. Aqui fala a infração, né, que a pessoa foi autuada. Se você quiser, não sei qual é o número do auto, você procura pela infração que você quer saber. E aqui, olha, que está dizendo, olha, o número do processo, tá bom? Então, essa está dizendo que está em processo e a situação do processo. Eu vou mostrar aqui para vocês uma multa sem processo, olha. Aqui, a autuação não paga, notificado de autuação e não tem processo nenhum, tá vendo? Então, uma multa com processo e o status e uma multa sem processo nenhum. Nessa daqui eu até separei para mostrar para vocês, olha, ele é o proprietário e ele é responsável pelos pontos. Nessa multa ele não indicou o condutor. Então, e nessa daqui ele indicou. Então, pela consulta de pontos da sua CNH, você consegue visualizar muita coisa. Se o processo foi indicado o condutor corretamente, e qual o status que está do seu recurso, se ele foi impetrado ou não. Pode acontecer do seu processo demorar a atualizar ali, tá? Se seu recurso, a gente deu entrada e foi multa de São Paulo, multa da Bahia, pode demorar aí uns 60 dias para poder atualizar. Multa também da PRF, multa federal, demora um pouco mais porque são enviados via SEDEX, tá? Quando é a multa aqui do Rio, é menos demorado. Então, essa foi a forma para você consultar, você ficar de olho nos seus recursos e é isso, tá? Por hoje é só. Se esse vídeo te ajudou, eu vou pedir para você dar um like nesse vídeo para mim. Se ficou com alguma dúvida, pode fazer comentário que eu respondo, tá bom? E se puder se inscrever, melhor ainda. Ficarei muito feliz se eu ganhar seguidor.